Boa noite, pessoal. Mais um sábado aqui. Eu sou a Kézia, aqui no RMS, Remanescentes Manifestando Sobrenatural. Esse aqui é o pastor Alexander, meu pai, vocês já conhecem. Gente, hoje a live vai ser diferente. Eu tô até emocionada, gente, vou confessar pra vocês. Hoje mais uma entrevista. Vocês conhecem meu pai, ele passou por aqui algumas lives conosco. Só que agora nós vamos falar, como vocês estão vendo aí, o livro que ele lançou. Sim, gente, meu pai lançou um livro, chama Mitos do Casamento. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu quero que ele fale sobre o livro e tudo mais. E hoje vai ser o dia. Você quer falar alguma coisa? Pois é, quero cumprimentar toda a audiência aí, o pessoal aí, RMS, Remanescentes Manifestando o Sobrenatural, né, da nossa comunidade, o Ministério Internacional Life Center, ou Centro de Vida Sobrenatural. E nós hoje vamos falar sobre o livro que eu lancei, o Mitos do Casamento. Boa! Então, eu quero que você comece mais ou menos falando qual foi o ponto inicial do livro, da onde que ele nasceu, da onde nasceu a ideia de escrever ele em si. Então, a ideia do livro, ele nasce de uma necessidade, né? Eu estou escrevendo vários livros, alguns deles sobre família, sobre casamento. Sim. E nessa pandemia, a pandemia trouxe uma característica interessante que muita gente percebeu, muita gente disse, que é a de que com o confinamento, com a quarentena, as pessoas foram obrigadas, até por lei, a ficar dentro de suas casas, né? Então, por exemplo, pais de família, mães de família, filhos, né, que saíam 7 da manhã para trabalhar, 6 da manhã para trabalhar, e só voltavam 8 da noite, 7 da noite, ficando todo o dia fora em seus trabalhos, né? Só vendo a família à noite quando chegassem do seu trabalho. E muitos pais, inclusive, nem viam seus filhos porque já estavam dormindo, dependendo, pais mais esforçados aí que tem que estudar à noite, inclusive, ou a pessoa trabalha muito longe e chega bem tarde mesmo em casa, né? Enfim, e eles passaram a conviver juntos, passar o dia inteiro juntos. E passando o dia inteiro juntos, houve um excesso de atrito entre eles, desentendimento entre eles. E de discussões leves passaram a discussões pesadas, brigas, desentendimentos fortes, e tem casais que se divorciaram, né, porque não souberam lidar o relacionamento interpessoal, né, o relacionamento entre eles, o relacionamento conjugal mais intenso, mais ali, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que passou 5 meses ou mais em casa, era de grupo de risco, e a pessoa pouco se via com seu cônjuge, aí passou a ver todos os dias, estar os dois ali dentro, né? Então muita gente teve esse quadro, muita gente teve essa situação. Então, daí eu pensei no seguinte, que oferecer, né, a esses casais uma ferramenta útil, né, que lhes possa permitir identificar muitas características negativas, falhas no seu casamento, que primeiro estão na mente deles, que eles pensam, e depois que eles fazem, que eles atuam. Para quê? Para que eles, identificando esses problemas, essas coisas, sim, eles possam agir ao respeito, buscar ajuda, mudar, né? E então, por isso, mitos, né? O que é mito? Mito é um relato imaginário, mito é algo irreal, mito é algo falso, mito é algo fictício, mito é algo que você crê que não é verdade. Aquela coisa, né? Eu tô casando, vai ser perfeito. Não é, na verdade não é, né? Então tem muitas coisas que as pessoas chegam no casamento para isso. Então, para quem é o mitos do casamento? O mitos do casamento, em primeiro lugar, é para casais, pessoas casadas, né? Que eles possam identificar. O livro é composto de 20 mitos, né?
esses 20 aspectos que eu coloco, eles vão ler, vão pensar, vão meditar se eles creem naquilo e é por isso que está dando algum probleminha aí e tal, então vou corrigir essa área, entendeu? Mitos do casamento é para noivos, pessoa que está noiva pensando em casar tem que ler este livro. Vai estar pensando numa coisa. Namorado, né? Pessoa que quer entrar no relacionamento com outra pessoa tem que ler para conhecer o que é um casamento. Exato. Ele não é um livro exaustivo, ele é um livro, né, que toca vários problemas, são 20 deles. Então ele é um livro que toca problemas que existem no casamento para a pessoa poder identificar, para a pessoa poder buscar ajuda, para a pessoa poder encontrar ajuda e mudar isso daí. Sim. Então é um livro muito útil, é uma ferramenta para todo casal, para toda pessoa que quer saber sobre casamento, sobre relacionamento. Ele está estruturado, olha só que legal, ele está estruturado de um mito, são 20 deles, né? Um mito. Depois tem uma frase de efeito, uma frase minha que eu falo sobre aquele mito. Depois tem uma proposição, uma afirmação, uma assertiva, que é o famoso, quem acompanha a minha pessoa no Instagram, trocando em miúdos. Aliás... E daí ele tem aí ele vem o conteúdo sobre aquele mito, né? Que eu discorro ali uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4, 5 páginas sobre aquele mito. Gente, aproveitando assim, já vão compartilhando a live, você chama seus colegas, chama seus amigos. Compartilha aí, dá um like. Não é porque é um mito do casamento que só casais precisam. Ele acabou de dizer, muitas vezes você tá gostando de alguém, você já tá namorando, tá noivo e tá pra casar. Jovens precisam muito ler isso. Ou você que um dia pensa em namorar, ou você que simplesmente quer matar o tédio. Vai ler, gente, é muito bom. Aprender, Vocês vão aprender muita coisa que talvez você tenha uma ideia de, nossa, eu queria tanto namorar, mas você tem que ver que tudo tem um ponto aonde chegar, né? E como eu estava dizendo, gente, o livro está disponível para ser baixado no link que está na bio da página do Pastor Alexander. A gente deixou o link aqui na live também, se você ver aí na descrição da live, tem um link, você clicando nesse link... Olha que legal, o livro é gratuito. Ele é gratuito, é grátis, gente. É free. O livro é gratuito. O livro, gente, não tem custo nenhum, então não tem aquela coisa tipo, deve ser interessante, mas eu não quero pagar. Gente, o livro é gratuito, então não tem nem desculpa. Sim. Clica no link que você já vai ser direcionado para a página para baixar ele. Por que eu tô dando gratuito, né? Tenho vários livros que eu vou lançar. Este ano ainda vou lançar alguns livros. O ano que vem vou lançar vários livros. Que eu andei escrevendo muito, nunca lancei nada. Então agora este é o meu primeiro livro. Sim. E como eu sou uma pessoa temente a Deus, sou um pastor, sou um servo de Deus, eu estou consagrando este primeiro livro para Deus. Estou dando de oferta para Deus como primícias. É o primeiro. Então tá livre, tá free, tá grátis para todo mundo. E não é como aqueles e-bookzinhos sem vergonha de 20 páginas que as pessoas dão para as outras só para chamar isso para algo mais. Não. Ele é um livro de 117 páginas. Caramba, vou anotar a descrição, tem, gente. Vocês podem lá seguir o Pastor Alexander no Instagram, que é o @PRAlexander. Vocês vão achar Alexander com X e S. XS, gente, não esquece. E na página do Facebook também. Vocês podem seguir tanto o perfil pessoal que está na live agora no momento, como na página dele. A página é Pastor Alexander Góes, ou Facebook /PRAlexander1. Muito bom. Gente, e o meu YouTube, né? Alexander Góes. Podem seguir no YouTube, no Instagram, no Facebook. Gente, Alexander ele tem feito várias lives também no Instagram. Ele tem o conteúdo no YouTube também, que fala bastante do livro também. Então você pode dar uma conferida lá. E é isso. Vamos ver. Como começa o livro em si? Então, eu quero dar uma palhinha aqui daquilo que fala o livro. Veja bem, a gente já viu que o mito é algo fictício, né? A gente já viu que o mito ele é algo irreal, imaginário, falso, é algo fictício, algo que não é. Em primeiro lugar, eu coloco o mito que as pessoas dizem, nunca vamos ter problemas. Tem gente que entra no casamento
pensando e dizendo, nós nunca vamos ter problemas, né? Eles estão baseados naquela expressão, né? Dos contos de fadas, e eles foram felizes para sempre. Então tem pessoa, né, principalmente mulher, né, que tem aquele imaginário de que vai encontrar o homem da sua vida, o príncipe encantado, e ela vai ser feliz para sempre, como nos contos de fadas, onde eles nunca têm problemas, né? Mas ela não sabe que a vida dela vai ser como no filme do Shrek, né? Tem a princesa, vai ter ali de tudo ali, né? E é muito engraçado isso daí. A frase de efeito que eu coloco é: a frase felizes para sempre não significa que nunca vamos ter problemas, pois nunca ter problemas no casamento é um mito. E a proposição que eu faço, né, assertiva, é: trocando em miúdos, mesmo tendo problemas, podemos ser felizes para sempre. Essa é a realidade. Nós vamos ter problemas e mesmo tendo problema, nós podemos ser felizes para sempre. Meus pais têm 22 anos de casado. 22 anos de casado. Já tive bastante problemas. Problemas, graças a Deus, leves, que pudemos resolver. Nunca tivemos um problema que não pudemos resolver. Mas é um fruto dessa interpretação equivocada, né? De que, ou seja, vou ser feliz para sempre, eu nunca vou ter problemas. Não existe isso, né? As pessoas, às vezes, elas... como que a pessoa desenvolve esse mito na vida dela? Às vezes é desde criança. Desde criança. Tem um negócio psicológico que as pessoas, elas têm um tal de um escapismo, né? Elas querem escapar, fugir da realidade. E elas começam a dar asas ao imaginário. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Não se pode ficar brincando com os pensamentos. Sim. E desde criança, as crianças ficam fantasiando aquilo, né? De que um dia elas serão felizes. Um dia elas serão felizes para sempre. Um dia a vida dela vai ser aquele mar de rosas e tal. As pessoas têm essa imaginação, essa concepção. E muitas vezes, por que existe esse pensamento de escape na vida das pessoas, né? Que as pessoas fogem da realidade e vão para outra realidade alternativa na sua mente? Porque muitas vezes as pessoas, elas sofrem agressões, elas são rejeitadas, não são amadas, nem se sentem amadas. Às vezes a pessoa passa por situações de escassez, de pobreza. Tem pessoa que é tão pobre que ela não tem nenhum guaranazinho como esse para tomar, né? E às vezes ela sonha, né, em até nadar numa piscina de guaraná, de que um dia, né? Então, às vezes ela acaba querendo ver que outras pessoas têm um pai que é bom e o pai dela é mau, ver que a mãe dela é má e outra pessoa tem uma mãe que é boa, fica se imaginando: se o meu pai fosse bom, se meu pai me amasse, se minha mãe fosse boa, se minha mãe me amasse. E às vezes acaba projetando toda essa frustração no cônjuge. Então tem pessoas, por exemplo, mulheres, né, meninas, elas sonham em encontrar alguém que as proteja. O marido vai dar proteção, mas o marido não protege como o pai protege. Às vezes ela projeta a imagem do pai naquele namorado, ou naquele noivo, ou naquele amigo que ela encontrou, que ela tem interesse. Às vezes o pai bebe, deixa faltar as coisas em casa, uma escassez tremenda ali, né? Então ela sonha de que o marido dela, o futuro marido dela, o noivo, o namorado, não sei... ela aposta de que ele vai tirar ela de casa e não vai ter escassez na casa dela, de que ele vai dar comida para ela. Então, de que vai ser aceita, né? De que vai escapar da rejeição, de que vai ser aceita. Uma pessoa assim, que crê no mito, chega no casamento e começa a ter problemas. Aí a pessoa pensa: você não é o príncipe que eu imaginava que você fosse. Aí o cara, obviamente, né, uma agressão por outra agressão, o cara diz: você é tão pouco a princesa que eu imaginava que você fosse, né? Que eu sonhei que ia me amar, porque meu pai não me amou, porque minha mãe não me amou, pensei que você ia me amar, e por fim você está brigando comigo igual eles brigam e tal, e que não sei o quê, e aí eles decidem se divorciar. Muita gente não dá certo por isso, porque eles têm um mito na cabeça deles, que ao casar-se,
eles vão ser felizes para sempre e que nunca vão ter problemas na vida deles. Não, eles vão ter problemas e mesmo com problemas, eles ainda assim eles podem ser felizes para sempre. Como? Eles primeiro precisam passar por uma cura interior no coração deles. Não tem como você ir para um casamento, o teu casamento ser feliz, mesmo com problemas, se você não tiver uma alma, um coração curado de todas as feridas que você passou na sua vida. Tem que perdoar pai, perdoar mãe, tem que deixar ir livre pessoas que te machucaram, pessoas que te rejeitaram, pessoas que foram até abusadas, né? Tem que se libertar disso para não carregar essas cargas emocionais para o casamento. E no casamento exigir do cidadão aquilo que o cidadão não vai poder lhe dar. Exigir de uma esposa aquilo que a esposa não vai poder dar, né? Então, o primeiro passo é esse, é passar por uma cura, uma libertação, curar as feridas da alma, né? Tem pessoas também que às vezes não têm problemas fortes na sua vida. Pelo contrário, elas foram sempre mimadas, bem cuidadas, foram super protegidas por seu pai, por sua mãe. Aí elas pensam que vão se casar e o marido vai ser aquele super protetor. E às vezes o camarada tem um monte de defeitos lá, que ele não é aquele super protetor, não vai mimar a pessoa, fazendo da pessoa aquela rainha soberana, né? Não, vai ser uma pessoa igual a ele para dividir a vida. E às vezes uma pessoa assim é meio egoísta, não quer dividir as coisas, quer tudo para ela, e aí tem sérios problemas. E aí lá vai aquele negócio de seremos felizes para sempre, né? Ou nunca vamos ter problemas, meu casamento vai ser perfeito. Aí se depara com os problemas, fala, não, eu pensei que eu nunca ia ter problemas, agora que eu tenho problemas, isso não é para mim, decide se separar. E quer voltar lá para casa do pai que mimava, da mãe que mimava, corre lá pro colo do pai e da mãe, né? Então tudo isso daí, esse mito fala. Beleza. Gente, o livro tá muito bom. Beijo para todo mundo que tá assistindo a gente. Vamos com o segundo mito. Hoje, gente, a gente vai falar de 4 mitos hoje. Eu quero que ele... Quiçá 5, né? Pode ser 5 também. Que ele vai explicar um pouquinho, porque uma coisa é você ler, simplesmente, e outra coisa é você ter... O próprio aqui do lado, né, gente? Você, antes de passar para o segundo, na minha cabeça, penso que toda pessoa escreve também parte pela experiência que passou. Eu posso falar como filha, né, que eu vejo que meus pais, sendo casados 22 anos, né, que é... É mais que a tua vida. Gente, eu tenho 19. Então, assim... Já teve vezes que você passou por apertos no casamento, por problemas, e você falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Todo mundo passa. A questão, e isso eu falo, veja bem, todo mundo passa. A questão é você ter certas ferramentas, e uma delas é adquirir habilidades para que você possa resolver os conflitos. Conflitos no casamento é normal. Você acha A, a pessoa acha B, pronto, já tem um conflito armado aí. Já tem uma discordância, já tem algo a observar. E quando há de escolher-se A ou B, ou elegir uma terceira, no caso uma C, se você não tiver uma habilidade de negociação, você não chega a lugar nenhum. E o trabalho maior é no caráter. Caráter não se constrói, nós vamos chegar aí daqui a pouco, mas o caráter ele não se constrói dentro do casamento. Caráter se constrói antes do casamento. Sim, gente. Por isso que para se casar a pessoa precisa ser madura, precisa ser amadurecida. Ter ideia do que está fazendo. Ter maturidade espiritual, né? Ter uma maturidade emocional, né? Isso vai além de ter inteligência emocional, porque não é uma estratégia que a pessoa busca, parece até ser meio falso, meio artificial. Não. O ser da pessoa precisa ser daquele jeito. Não é que a pessoa vai dizer assim,
Eu vou me fazer de legal aqui para ganhar o chefe. Não é se fazer de legal, é ser legal. E isso vem de uma mudança no seu caráter. Isso vem de uma formação do seu caráter. Sim. O caráter que não for formado, não adianta representar, não adianta se fazer de. Eu lembro que quando eu estudei missionologia, veio um psicólogo fazer uns testes psicológicos com a gente para nós nos conhecermos a nós mesmos. Isso não era louco. Né? Não, isso aí foi até legal, foi muito louco o teste lá. Eu conheci que eu era um pouco melancólico, um pouco flemático, um pouco sanguíneo, um pouco isso, um pouco aquilo, as medidas e como que era. Olha, eu sou assim mesmo. E achei legal aquilo. Se encontrou. Mas daí o camarada pegou e falou: vocês não sabem qual é o meu temperamento. Eu falei: professor, você é um cara bem extrovertido aí, você é um sanguíneo assim. Ele falou: não. Eu sou super introvertido. Eu falei: mas como é que você está fazendo? Eu falei: eu tenho que me fazer assim por causa da minha profissão, que é lecionar. Mas comigo mesmo, eu sou assim, ó. Ou seja, o cara estava representando, o cara estava dando maior teatro ali, você entendeu? Que era legal. Aquela versão dele era legal, mas a versão não era ele. A versão real dele ele tinha que matar um leão por dia para se aguentar, você está entendendo? Não estou falando disso, não. Estou falando de você ser transformado. Estou falando de você ser mudado. Estou falando de você construir um caráter que vai te dar essa estabilidade que o casamento, que dura até que a morte o separe, o requer. O casamento que dura até que a morte o separe, ele requer de um caráter que seja formado, forjado na cruz de Cristo. Entende? Senão você não resolve conflito, senão você não domina o eu, e o egoísmo é um dos maiores vilões que mata os casamentos, é o egoísmo. Porque no casamento não existe eu, no casamento existe nós. No casamento deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Para ser uma só carne não existe eu. Porque eu quero. Não, é o que nós queremos. E para chegar no nós, onde é o nós queremos, é onde nós precisamos de ter habilidade de negociação, certo? Quero comer churrasco, quero comer pizza. Tá. Ou um cede para que se coma os dois churrasco, ou os dois pizza, ou então a gente elige uma terceira alternativa, que seria: vamos comer comida mexicana. Mas que tem que ser decidido, tem que ser decidido. Pode ser que um dia um ceda e vamos hoje comer churrasco. Da outra vez o outro ceda e vamos comer pizza. E ao fim e ao cabo, uma terceira vez, acabaremos comendo comida mexicana. Mas que não podemos deixar de sair porque brigamos, porque ninguém quer dar o braço a torcer aqui. É churrasco, e se não é churrasco, não vou. É pizza, ou se não é pizza, não vou. Aí acaba brigando. Isso aí chega até em divórcio. É impressionante a coisa. E quando a pessoa chega nisso daí, a coisa complica, né? Vamos para o segundo mito? Vamos para o segundo mito, gente. Segundo mito, os problemas são irremediáveis. Gente. A frase de efeito, as chamadas diferenças irreconciliáveis são um mito que nos fazem crer que existem problemas que Deus não possa resolver ou remediar. Então, os problemas são irremediáveis. Aí, como não se pode remediar os problemas, na hora de divorciar, eles dizem para o juiz fala: por que vocês querem divorciar? Porque nós temos diferenças irreconciliáveis. E trocando em miúdos, né? Nossa proposição aqui, nossa assertiva: em Deus encontramos solução para tudo. Não existe essa de problemas irremediáveis, não existe essa de diferenças irreconciliáveis. Em Deus existe solução para tudo. Olha, o único problema que não se pode remediar é a morte. E ainda assim, se é a vontade de Deus, Deus ressuscita. Na Bíblia tem vários casos de ressurreições, tá certo? Mas o único caso que não tem solução é para a morte. Quando Deus não ressuscita, o cidadão vai permanecer morto. E vai ficar morto e morreu, acabou. Já era. Você está entendendo? Esse é o único
caso, o único problema, porque todo problema tem sim uma solução. Basta querer, basta ter a vontade. O exemplo do churrasco e da pizza. Se não houver vontade, esse dia o casal não vai sair, porque ambos em seu egoísmo não vão dar o braço a torcer de querer ir no restaurante de predileção do outro. Nem come, vai dormir com fome, de pirraça, brigado um com o outro. Aí chega no outro dia, cara feia, chega no outro dia, desencontro. Isso era só entre irmãos mesmo, mas... Não, o casamento, na realidade, ele é... Ou seja, veja bem, quando a pessoa... Você falou aí, né? Eu pensei que isso só acontecia entre irmãos. Mas quando o homem e a mulher não estão maduros, amadurecidos, não têm maturidade e não têm um caráter forjado, um caráter trabalhado, um caráter construído, quando isso não existe, eles acabam perdendo o relacionamento deles, de marido e mulher, e acabam vivendo como irmãos dentro de uma casa. Nossa. Eles brigam como irmãos, eles vivem como irmãos. Irmão não tem relacionamento sexual, é incesto, né? Tem muito casal que perdeu a intimidade sexual, já não tem isso daí. E daí o que acontece? São irmãos. No caso dela, ela cozinha pro irmãozinho, o irmãozinho vai buscar o dinheiro, compra o alimento para ela cozinhar e os dois vivem na mesma casa. E tem que viver na mesma casa porque o dinheiro de um não alcança para viver só um, o dinheiro do outro não alcança para viver o dinheiro só do outro. Ambos precisam um do dinheiro do outro, que se une, paga o aluguel, paga a comidinha, paga isso e paga aquilo, e eles vivem ali como irmãozinhos, vivem como irmãos, mas já não como marido e mulher. E briga e tal, não sei o que, vive como irmãos dentro de uma casa. Né? Eles perdem o ser uma só carne. Por quê? Por falta de maturidade. Problemas irremediáveis, né? Diferenças irreconciliáveis. Eles não se encontram, não encontram o ponto da harmonia, do amor, né? Então o amor, ele tem os seus requisitos, ele precisa de estar no seu ambiente, ele precisa de estar nas suas condições. Do contrário, a conveniência é um dar a mão para o outro, olha, vamos viver junto, e dá a mão e pronto. Então, na verdade, são duas pessoas, dois colegas, né? Deixam de ser esposos, passam a ser irmãos, deixam de ser esposos, passam a ser colegas. É o colega da que divide a casa comigo, é o colega que divide a casa. Muita gente tem vivido assim. Por quê? Falta de maturidade. Por quê? Porque todo problema tem solução, mas ele precisa da vontade humana para resolvê-lo. Sim. Quando um não quer, dois não brigam. Entende? E quando um não quer, o problema não se resolve. Para o problema resolver, você precisa da vontade humana, precisa dos dois querer que o problema desapareça, sim, que o problema tenha solução. O problema é esse. Um quer comer churrasco, outro quer comer pizza. Se eles não conseguem sozinhos, eles devem ir a um conselheiro matrimonial. Então nós, em 20 anos de ministério pastoral, atendemos a várias famílias. Muitas famílias que nos procuraram, nos buscaram para ser conselheiros matrimoniais. Então a gente dá o conselho ali, a gente entende. Aliás, se alguém, gente, precisar, a gente está aí, vocês entendeu? podem chamar tanto na página dele. Liga para nós, manda uma mensagem. Como funciona? Em primeiro lugar, existe um sigilo absoluto. Sim. Né? Eu não quero saber da tua vida e acho que toda pessoa de bom caráter, basta os problemas da própria pessoa, né? Ninguém tem nada a ver com a vida dos outros, né? Mas este é o meu ministério. Então, eu não tenho interesse de bisbilhotar a vida de ninguém, pelo contrário, eu estou para ajudar. E para ajudar eu tenho que ouvir. E ouvir, saber, inteirar-me das coisas. Não é para julgar, é para ajudar, para abençoar, para ajudar você a entender qual é o seu verdadeiro problema. Sim. E para ajudar você a enxergar quais são as soluções para este teu problema. Para que não se chegue a instâncias maiores e as instâncias maiores venham a arrebentar tudo, e daí você fica com o teu casamento tudo arrebentado, o teu relacionamento tudo estragado aí, e chegue, né, uma separação, divórcio, chegue a uma vida infeliz, e Deus, sim, não quer isso, né? Então, na verdade, primeiro precisa a vontade humana,
né? A pessoa dizer, olha, aqui tem, a gente não consegue, vamos para um conselheiro. O conselheiro vai falar, meu, por que não vai um dia aqui, o outro dia aqui? Ou elige uma terceira opção. Mas precisam aprender a ceder e precisa de ter vontade de arrumar o problema. Se um caminhar até a metade, o outro caminhar até a metade, no meio nós nos encontramos. Sim. Então precisa de ter. A vontade humana, ela se trabalha no caráter. Sim. Antes do casamento, não é depois. Ah, ele vai mudar. Complicado, cuidado com isso. Vontade humana, ela se trabalha no caráter antes do casamento. Por isso que nós, até nem na Bíblia não tem o termo namoro, tá? Só para você ter uma ideia, na Bíblia não existe a palavra namoro. Por quê? Porque Deus, ele vê que o relacionamento prévio ao casamento é aquele relacionamento de conhecimento mútuo, onde ambos se conhecem para ver o caráter um do outro, o nível de crescimento espiritual, o crescimento intelectual, sabe? Um do outro, o nível de amadurecimento que um e outro tem, de maturidade que um e outro tem. Para ver de que as intenções são honestas, que as intenções são puras, os princípios e valores que um leva, o outro também deve levar. Porque não adianta uma pessoa ser honesta e a outra ser desonesta. Sim. A desonesta vai passar a perna na honesta. E daí você vê cônjuges que um vende a casa e foge com outra pessoa e deixa o outro na mão, deixa o honesto na mão, né? Porque ele foi desonesto. Uma pessoa que estafa a outra, né? Usa a outra para isso. Acontece tanta coisa, mas por quê? Porque um era honesto, o outro não era honesto. Sim. As duas têm que comprovar de que ambas sejam honestas. As duas pessoas têm que comprovar de que ambas tenham a fidelidade como um valor, um princípio intrínseco na sua vida. Então a vontade humana trabalha no caráter e é antes do casamento. As ferramentas que o casal tem que desenvolver para resolver esses problemas é, em primeiro lugar, ter humildade para reconhecer. A humildade se trabalha no caráter. Se você não tiver humildade para você resolver o problema, você não vai resolver o problema. Porque o arrogante diz, isso não é culpa minha. O soberbo diz, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é do outro. O egoísmo diz, é o outro que tem a culpa. Você está entendendo? Mas a humildade não. A humildade diz, não, realmente, se nós estamos num problema é porque os dois podem ter se equivocado, errado. Então vamos trabalhar nisso daí. Trabalhar em equipe, humildade. Né? Depois, o perdão. Porque a pessoa que mais vai te ofender na sua vida é a pessoa que mais tempo passar com você. Gente. Tá certo? Pessoa que nunca passou tempo com você. Vai. A Maria de Vila Gonçalves. Eu não sei nem se existe uma tal Vila Gonçalves. E essa tal dessa Maria, dessa tal Vila Gonçalves, que eu nem sei que existe, nem sei se essa pessoa fictícia existe. Mas essa pessoa existindo, ela nunca vai me ofender, porque eu nem sei se ela existe, tá certo? E se existir, ela não se relaciona comigo, nunca vai me ofender. Mas a pessoa que está do meu lado, que cada dia falamos, cada dia nos relacionamos, cada dia estamos ombro a ombro, cotovelo a cotovelo, a gente vai se estrombar, a gente vai se... Você está entendendo? Se esbarrar, a gente vai se estranhar, a gente vai... Ou seja, se ofende. Então a pessoa que mais vai lhe ofender na sua vida é o seu cônjuge. Nossa. Porque ele haverá de viver todos os dias da sua vida depois do casamento contigo. É a pessoa que mais vai te ofender. É a pessoa que mais vai precisar do seu perdão e é a pessoa que mais você precisará perdoar. É o seu cônjuge. Então, o perdão é uma coisa de caráter.
precisa ser trabalhado no caráter da pessoa para a pessoa perdoar. Se a pessoa não aprender a perdoar, ela nunca vai perdoar. O que existe de pessoas rancorosas no mundo, o que existe de pessoas que albergam, que guardam mágoas no seu coração, o que existe de pessoas ressentidas, que o ressentimento ela sente, ressente e sempre está remoendo aquele mal-entendido, sempre está remoendo aquela ofensa, sempre está remoendo aquilo e alimentando aquilo, ela viciou-se naquilo e nunca perdoa a pessoa. E sempre conta a mesma história, e sempre conta como aconteceu, e do jeito que aconteceu. Ela nunca, na verdade, trabalhou o seu caráter com o perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Que você decide uma vez, outra e outra, até criar um hábito de decidir perdoar. Então você perdoa quem te ofendeu aqui, você perdoa quem te ofendeu lá, você perdoa o cônjuge por ter ofendido esta vez, e depois a outra, e depois a outra. Aí você pode viver até que a morte o separe com o cônjuge. Por quê? Porque você sempre aprendeu a perdoar o cônjuge. E sempre vive bem. Como é que você consegue sempre viver bem? Ah, é que você deu sorte, né? De ser felizes para sempre, nunca tendo problema. Mentira! A pessoa tem problema a rodo, a pessoa sempre tem problema, mas é que ela desenvolveu no caráter dela a habilidade de perdoar, certo? Ter humildade para reconhecer o erro, ter a humildade para reconhecer, né, que a culpa, se foi dela, ela pedir perdão, e se não foi, ela liberar o perdão pelo erro do outro, e daí a gente sempre vai se renovando e se amando, porque o perdão ele apaga a culpa. O perdão, ele mata o rancor. Você quer se ver livre do rancor? Perdoe. Quer se ver livre do ressentimento? Porque sentimento machuca, uma ferida sempre aberta. É um pus que está lá dentro que se você não abrir de novo, não espremer para sair, ele vai ficar ali doendo. Então, é o perdão. Humildade, perdão, né, como estilo de vida, e um espírito ensinável. Como é que você resolve o problema? Espírito ensinável. Se você sabe de tudo, não, eu sei. Então tá, então você vai continuar com o problema aí o resto da vida. Sim. Se você sabe, por que você não resolve o seu problema? Porque tem pessoa que não gosta de escutar as coisas, né? Ah, outra vez está me dando sermão. Mas espera aí, se você tem um problema e não sabe resolver, você precisa de aprender como resolver o problema. Então precisa tomar um sermão. Sim. Precisa de aprender, precisa de abrir o coração, ser flexível para aprender aquilo que se está ensinando. E dessa maneira você vai ver os problemas, eles são resolvíveis. A gente não tem problema que não possa se resolver, tanto por trabalho das duas pessoas, como também por Deus, né? Porque para Deus não há nada impossível. É Deus quem dá ao ser humano, a mim, a você, a todo ser humano, a graça de resolver conflitos. É Deus. É Deus quem promove a paz. A Bíblia diz que o Deus de paz o santifica em tudo. Ou seja, Deus é um Deus de paz, né? A Bíblia diz, olha, Deus vos tem chamado a paz. Ou seja, Deus é um Deus de paz. Quem pode promover a paz na nossa vida, de que tivemos discordância com qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, qualquer tema, qualquer coisa, é Deus. Quem pode trazer a paz a esse conflito é Deus. Quem pode trazer paz a esse problema é Deus. Quando você tem humildade, a humildade é aquela característica do caráter para você se humilhar diante de Deus. A pessoa humilde tem o costume de se humilhar, humilhando-se, pedindo a graça do Senhor. E Deus, então, ele dá graça. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. É a graça de Deus, pela graça de Deus que a pessoa pode perdoar. Amém. É pela graça de Deus que a pessoa pode ter essa humildade de pedir ajuda, pedir sua graça. Então Deus derrama graça onde a pessoa com humildade vai lá e resolve o problema. Sim. É Deus dá graça para a pessoa ir e perdoar. Deus dá graça para a pessoa ir e ser flexível e aprender.
E daí, aprendeu com isso? Aprendi. Não vai mais fazer? Não, não vou. A pessoa não cai mais naquilo. Mas tem pessoa que não é humilde, tem pessoa que não tem espírito ensinável e uma e outra vez está caindo naquilo. Mas de novo com esse problema, pois é, você vê, a pessoa é dura, não é a pessoa dura, você que não aprendeu. Aprende. Mas tem que ser assim, não tem que ser assim. Pode ser diferente. Toda vez que você agir assim, a pessoa vai se ofender e você vai ter um problema e vai ter uma situação armada. Precisa de agir diferente. Eu não sei agir diferente. Poxa, seja flexível, tem espírito ensinável. Aprenda a agir diferente. Aprenda a não entrar pelo mesmo caminho que caiu. Sim. Isso daí é uma habilidade, viu? Realmente, aprender com seus erros e ver, né? Se você viu que machuca a pessoa, você procura o melhor caminho para não repetir aquilo, né? Terceiro mito. Olha, o terceiro mito, ele é o seguinte: é melhor juntar do que casar, pois o divórcio dá muito trabalho. Então, a frase de efeito minha é o seguinte: amasia, mancebia, juntamento e concubinato formam parte de um mito que parece, mas não é o plano original chamado casamento. Amasia não é casamento. Mancebia não é casamento. Ajuntamento, ou seja, a pessoa que está amaziada, a pessoa que está amancebada, pessoa que está juntada e concubinato. Pessoa que está em concubinato, concubina, não é casamento. Esses relacionamentos, essas palavras que são sinônimos, não é casamento. Outra frase de efeito minha: esse mito ignora que separação e divórcio são como dois gatos siameses. Por quê? A pessoa diz: não, eu sou concubinato, eu sou concubinado com tal pessoa, eu não vou divorciar, eu não sou casado, deu errado, a gente se separa, eu me separo. Separação e divórcio é a mesma coisa, é a mesma coisa, é um relacionamento que deu errado, certo? A única coisa é que você não vai assinar um papelzinho, mas é a mesma coisa, são como dois gatos siameses. Então o problema vai estar aí. Não adianta fugir dele, escolhendo um relacionamento que Deus não elegeu. Sim. Deus não elegeu o concubinato, Deus mandou casar. Para ser casado, tem que casar-se, tanto no civil como no religioso. E trocando em miúdos, proposição aqui, assertivo. O casamento é um santo estado estabelecido e abençoado por Deus. O que é casamento? Um santo estado. Ele é estabelecido e é abençoado por Deus. Não há a bênção de Deus no concubinato, não há a bênção de Deus no ajuntamento, não há a bênção de Deus nem na mancebia, nem na amasia. Deus não abençoa isso daí. Amém. Isso daí o que é? Uma forma de progressismo, né? A pessoa progressista, ela tem essas ideias abertas, geralmente contra Deus, né? Modernismo. Não, hoje ninguém mais casa, é moderno se ajuntar. Não, isso aí é contra Deus, isso daí, não é moderno não. E está dentro da agenda globalista para acabar com o casamento e a família como Deus planejou, né? O globalismo, a agenda globalista, uma das suas pautas é acabar com o casamento como Deus planejou. Eles querem acabar com a família como Deus planejou. Por quê? Porque o plano de dominação deles, do mundo, sim, é mais fácil dominar quando a pessoa vive uma vida totalmente desregrada, né? Quando a pessoa não está unida, porque a união faz a força, né? Então, quando existem famílias fortes, as famílias fortes se reúnem e elas estabelecem o que é o melhor para todos. Já quando a pessoa quer governar por cima de todo mundo, quanto mais desordenado tiver, melhor ela vai poder governar, enquanto as outras pessoas se matam ali, entendeu? Por isso que é o plano deles destruir a família, destruir o casamento. E isso, o que gera, né, o concubinato nos filhos? Gera insegurança. O casal fica inseguro.
Por quê? Porque não existe uma segurança no relacionamento dele. Ah, ô Manuel, por que você não casou? Ah, não casei porque qualquer momento a gente se separa, né? Então pra que vai casar? Vai dar muito trabalho para se separar. Não. Ou seja, não tem segurança nenhuma. Os filhos não sentem segurança nisso também. Ah, meu pai lá é juntado com a minha mãe, né? Alguma vez a gente perguntou, pai, por que você não casou? Ah, isso aí não serve pra nada, filho. Depois você separa, ó, muito trabalho, papelado, tudo. Então, não, ou seja, já pensa, né, em separar. Já... Né? Falta de fé no outro. Falta de fé de que o outro vai ser fiel. Não, um dia, quando a gente separa, não vai precisar de nada disso. Ou seja, já está premeditando de que, Sim. já está apostando de que o outro Na verdade, o casamento é não vai ser fiel. Inteira, né? Já tá, pra ser. A falta de fé no outro, de que o outro será fiel, essa desconfiança, essa dúvida, falta de fé na relação, no relacionamento. O relacionamento precisa de ter fé. Né? Não, nosso casamento, nosso relacionamento vai ser até que a morte nos separe. E se vai ser até que a morte nos separe, por que não se casa? Se vai ser até que a morte nos separe, por que não faz tudo direitinho e não se casa? Nunca vai divorciar mesmo. Então, ou seja, é que a pessoa não crê nisso. A pessoa crê que em algum momento vai dar errado. Ou seja, ela tem dúvida. Né? Não se pode construir um relacionamento duradouro na dúvida, na incredulidade. Você tem que crer no casamento, você tem que crer em Deus, você tem que crer na outra pessoa. Tem que se entregar por completo. É uma entrega pelas metades. O que se deve fazer neste caso? Em primeiro lugar, você precisa ter fé em Deus e na sua palavra. Se Deus disse que o casamento é um santo estado, então o casamento é um santo estado. É um estado santo, abençoado. Se Deus diz que o casamento é o estado que é santo e que Ele abençoa, creia que você casando, Ele vai abençoar o seu casamento. Você fazendo tudo certinho, Deus vai abençoar. E é como eu disse, não é que nunca vai ter problemas. Vai ter problemas, mas Deus, com sua graça, dará a você as ferramentas necessárias para você resolver os problemas e seguir firme adiante. Seguir firme adiante. Você empreende uma viagem, igual a gente veio da Bolívia. Eu não sei quantos quilômetros são, mas da fronteira até aqui é quase um dia, são 20 ou 22 horas de ônibus. Imagina, o ônibus vem aí a 90 por hora, 100 por hora, 22 horas. Aí você pega um carro e vem, no meio do caminho fura um pneu, um problema. O que você faz? Você arruma o pneu e continua a viagem. Porque importa chegar no destino. E não, o pneu furou, cancelamos a viagem, não existe mais viagem. Meu amigo, arruma esse pneu e segue a viagem. O casamento é assim. Você está entendendo? Sim, não é porque deu um problema que agora nós vamos jogar tudo pro alto e pro... Não, tem que arrumar. Então eu tenho que ter fé em Deus de que Deus vai abençoar, que esse casamento ele vai ser até que a morte separe, vai ser duradouro. Segunda coisa é confiança, é fidelidade. A confiança, a fidelidade, elas são construídas no caráter e isso se prova com testemunho. E como é que eu sei que a pessoa vai ser fiel? Ora, antes de casar com ela, analisa a vida dela. Analisa se ela é fiel. Agora, por que eu não creio em namoro? Por exemplo, porque as pessoas que namoram, geralmente elas estão buscando uma pessoa a quem se aproveitar carnalmente, com beijos, abraços, até sexo. Isso aí não é de Deus. Deus proíbe o sexo antes do casamento. E beijos e abraços só servem para se excitar e depois a pessoa ficar desesperada lá e acabar caindo no pecado também. Sim. Não é para isso, é para se conhecer. O relacionamento que antecede o casamento é para se conhecer. Um conhecer o outro. E para você conhecer uma pessoa, gente, você precisa comer 1 quilo de sal com a pessoa. Na comida vai um pouquinho de sal. Até aquilo formar 1 quilo, quantas comidas você tem que passar comendo com a pessoa? Ou seja, você tem que conhecer a pessoa, analisar sua vida, analisar seu caráter, provar sua vida, provar seu caráter, para ver de que a pessoa ela tenha esse valor que é a fidelidade, para você poder confiar nela. Então, no relacionamento, a pessoa te mentiu, não é confiável.
Porque se mentiu quando é namorado, se mentiu quando é noivo, vai mentir quando é casado. E mentira de casado é terrível. É regado a infidelidades, é regado a um monte de coisas aí terríveis, né? Então, o relacionamento antes do casamento, ele é para ser provado. É para ser visto o testemunho da pessoa. Por quê? Se eu sei de que a pessoa é uma pessoa de caráter, uma pessoa trabalhada no seu caráter, passou um processo para ter um caráter forjado na cruz de Cristo, pessoa de bom caráter, pessoa de princípios, pessoa de valores, pessoa que não mente, só fala a verdade, então tem segurança que ela vai fazer promessas e vai cumprir as promessas. As promessas são os votos matrimoniais. Prometo amar você, prometo respeitar você, prometo estar e ser fiel a você na alegria, também na tristeza, na saúde, também quando você, se acontecer de você adoecer, entendeu? Sendo você mais rico ou mais pobre, estarei firme com você até que a morte nos separe. Então você vai crer que essa pessoa ela vai cumprir esses votos matrimoniais, essas promessas, vai honrar o pacto que está fazendo com você, porque é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que você provou que ela tem esses valores, esses princípios na sua vida. Então, existe a questão dos sentimentos também. Por que é um mito de que é melhor juntar e casar porque o divórcio dá muito trabalho? Não, não é verdade. A pessoa deve de casar-se. Qual é a relação dos sentimentos? Muitas pessoas que vivem em estado de concubinato, essas pessoas, elas sentem geralmente uma frustração que leva a ter uma mágoa. A pessoa que vive na informalidade, é só juntado, ela se sente diminuída. O Brasil, por exemplo, é um país que é majoritariamente cristão, católicos evangélicos. E tem o casamento como um valor sagrado. Toda pessoa que é juntado, ao ver o outro casado, ela se sente diminuída em relação àquela outra pessoa. E esse sentimento de sentir-se frustrado porque a outra pessoa teve alguém que propôs o casamento, casou-se com ela. Já a primeira não teve. A primeira acabou colocando como condição: se quer ficar comigo, é sem casar. É só juntando os panos. Aí a pessoa se sente diminuída porque só está com a outra porque teve que aceitar aquela condição. Muitas vezes imposição. Ou é assim ou não é. Aí a outra teve que aceitar porque amava e queria estar com aquela pessoa. Mas convivendo, porque aquela pessoa ama a outra, ela vê outros casais que sim, o homem foi homem o bastante para pedir em casamento, para levar até o altar e casar, e ela, o marido dela, o parceiro dela não teve essa mesma ombria. Ela se sente frustrada. Ela se sente frustrada. E isso gera uma mágoa no coração dela. Porque ela sente que ela não vale o mesmo que a outra pessoa. É complicado isso daí. Por isso é que nós ensinamos os jovens, para que os jovens possam aprender. E aprendendo, eles falarem: não, eu quero casar-me. E não cair nessas ideologias furadas. E o casamento caiu de moda, agora tem que juntar os panos. Porque o juntar panos é justamente isso. É que ambos não têm fé um no outro, ambos não confiam um no outro, ambos estão predispostos à infidelidade, e é terrível a infidelidade. A infidelidade é aquele negócio que magoa, a infidelidade é aquele negócio que machuca. Mesmo a pessoa tendo conversado a respeito, mesmo a pessoa tendo entrado em acordo de que aquilo poderia suceder, poderia acontecer, aquilo magoa quando acontece. Porque a pessoa, se está juntado com a outra e se está dividindo a vida, o corpo, a vida com a outra pessoa, ela espera aquele respeito de que a outra, enquanto estando juntos, seja fiel.
Mas aí a outra não é. A outra se sente mal, se sente enganada. Ela pensa, melhor fosse, nunca teria me envolvido com essa pessoa que tanto me machucou. Por quê? Porque já começou errado, né? Já começou errado. É isso aí, né? Gente, assim, né? Se juntar e casar acaba sendo a mesma coisa, só que um tem bênção e o outro não, né? Não tem. Olha, Porque... e Deus só dá a sua bênção quando se pede. Por isso é que vamos ao altar de Deus pedir a bênção de Deus. Por isso que nos casamos, vamos diante de um pastor, que é o ministro de Deus, e pedimos a bênção de Deus. E Deus não dá a bênção a quem não pede, tem que pedir. Deus disse, pedi e dar-se-vos-á. Então a pessoa não foi para se casar, não tem a bênção do casamento. E assim, né? Para que você vai se juntar a uma pessoa se você já está com o pensamento de separar? E outra, até a lei reconhece. Perdão, até a lei reconhece. A lei reconhece que quando duas pessoas convivem, elas têm uma união estável. Conviveu 2 meses, 3 meses, 6 meses, a lei já reconhece de que a pessoa tem uma união estável com a outra. A menos depois elas acabam ficando, digamos, 5 anos, 10 anos juntas. E durante esse tempo compraram um carro conjuntamente, compraram uma casa conjuntamente. Ao separar-se, vai dar trabalho, vai dar papelada também, porque por mais que comprou no nome de um e não comprou no nome do outro e tal, tem que ser dividido aquilo porque é reconhecido de que aquela união tem uma prerrogativa de casamento. Então, na verdade, aquele pensamento, aquela ideologia, melhor juntar do que casar, porque o divórcio dá muito trabalho, isso é totalmente falso. Trabalho dá toda separação. Dor dá toda separação. Isso. Então, entre juntar e entre casar, elija e opte sempre casar. É um mito de que o ajuntamento, o concubinato é melhor do que o casamento porque não vai dar trabalho na hora de separar. Isso é um mito, é uma mentira. Então prefira casar porque no casamento tem a bênção de Deus. Isso aí. Eu acho que o nosso tempo já foi. E aí? E aí a gente pode deixar os 4º, 5º e 6º mito para nossa próxima semana que vem. Nossa próxima live. Gente, não esquece, pode clicar nesse linkzinho aí que você vai ser direcionado diretamente para a página quase que eu falei descarregar, mas descarregar em espanhol. Para baixar o e-book. Baixar o e-book. Não se esqueçam. Vamos ensinar eles a baixar? Olha só, você clica no link, abre uma página com a minha foto, com a foto do livro, dizendo preencha seus dados. Aí você coloca o teu nome, você coloca o teu correio eletrônico, teu e-mail, e você coloca um número de telefone e clica embaixo, enviar. Aí já aparece o link para abrir o livro. Você clicou no link, o livro se abre. Canto superior direito tem 3 pontinhos, você clicou ali, tem várias opções. Uma delas é download. Você clicou no download, o livro é baixado para o teu celular, para o teu computador, e você vai ter esse e-book para você gratuitamente. Boa leitura. Eu peço que você faça 2 coisas. A primeira, depois que ler, comenta lá nas minhas redes sociais o que achou do livro. Segundo lugar, curta as minhas redes sociais, né? Exato, entra aí no Instagram, é @PRAlexander, Alexander com X e S, né? @PRAlexander, meu Instagram. O meu Facebook é @PRAlexander1. Minha página se chama Pastor Alexander Góes. É uma página que eu abri no Facebook só para escrever coisas dos meus escritos, das minhas obras que eu estou escrevendo. E entra aí no YouTube. Gente, eu preciso de 1000 inscrições para eu começar a fazer lives ao vivo pelo YouTube. Então gente, me ajuda aí, inscreve no meu canal aí do YouTube, se chama o canal Alexander Góes, né? Então você entra lá no YouTube, você vai me achar, você se inscreve lá nas minhas redes sociais. Muito bom. E terceira coisa que eu vou pedir, compartilha o link para outras pessoas também baixar o meu livro. E
Un anuncio a la comunidad hispana. El libro mío está en el idioma portugués. Sin embargo, yo lo voy a traducir al español y voy a poner otro link para que ustedes también puedan descargar, bajar mi libro y ser bendecidos. Rapidito lo voy a traducir y vamos a revisar y va a estar disponible también para la comunidad hispana. Pero si algún hispano vive en Brasil o sabe hablar portugués, bájelo, que Dios les bendiga. En este caso también los invitamos a dar like, compartir las cosas de las redes sociales, entrar al Instagram, YouTube, Facebook, estén compartiendo con sus amigos, con sus colegas. Si ustedes tal vez les interesa, quiero aprender portugués, pues descargue el libro también, le va a ayudar bastante, va a ayudar a su ministerio y pues pronto lo vamos a lanzar em espanhol também. Voltando aqui para nossa live. Gente, então amanhã nós temos são os anúncios aqui, né? Amanhã nós temos o nosso culto presencial aqui em casa. 6 da tarde. Às 6 da tarde, Avenida Conceição 4448. Repetindo? Avenida Conceição 4448, aqui no Conceição Jardim... 4448. Conceição 4448. Aqui no Jardim Japão, da Zona Norte de São Paulo, você pode vir. A gente está tomando todas as medidas sanitárias de segurança, álcool em gel, máscara, tudo mais. Então você pode vir com toda a segurança. Gente, você vai no mercado, você vai no posto de gasolina, você vai na rua, você vai no shopping. Vem na igreja, né? Aqui nós estamos fazendo a Casa de Paz. Não vai vir na igreja. Deus está neste lugar, então vocês estão mega convidados. A nossa live que era domingo à noite, como a gente está fazendo os cultos presenciais, porque não tem como pregar para o celular e pregar para o pessoal, né? A gente passou a live para segunda-feira às 20 horas. Às 8 da noite, então vocês podem se conectar também pelo Facebook do Pastor Alexander, no perfil pessoal no caso. A live passa toda segunda-feira às 8. Quarta-feira temos a nossa live que é a Casa de Paz. Live da Casa de Paz. Diane Lorene. Que é a minha mãe, a pastora Diane, que está dando também em todos os Facebooks por aqui. E sábado vamos estar nós aqui com... Quinta-feira a gente tem Casa de Paz presencial agora. Justo. Quinta-feira presencial. É às 8? 8 da noite. 8 da noite, Casa de Paz presencial. Aqui em casa, então você pode vir também. Se precisar da gente, pode chamar a gente no WhatsApp. Ligar. Mais 55 11 9 83 04 60 83. Repetindo, mais 55 11 9 83 04 60 83. É isso aí então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Agradeço muito o apoio. Você, por favor, compartilhe essa live, dá seu like, deixa seu coraçãozinho aí pra gente. É muita ajuda, gente. E compartilha pros seus amigos, divulga. É uma palavra que vai edificar você, sua família, seus amigos. Muitas vezes você vê um colega que tá passando por essa situação. Então, próximo sábado aqui, 11 horas, eu espero vocês no Remanescente Manifestando o Sobrenatural. Eu sou a Késia. Alexander Góes. Bênção, gente. Deus abençoe.